Vamos lá, gente. Nossa aula, dando sequência aí à ideia de renascimento, falando sobre renascimento. Na aula passada falamos sobre a reforma protestante. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o ler e escrever, sobre educação, tá? Que é uma coisa que para nós é muito simples, muito comum do nosso dia a dia, mas que naquele período não podemos deixar isso escapar, não podemos perder de vista que ler e escrever era algo reservado apenas ao clero. Somente as pessoas da igreja sabiam ler e escrever. Ler e escrever é uma forma de você dominar os outros. Quem domina a comunicação, quem domina a leitura e escrita, pode restringir informações, criar informações, manipular as pessoas. Então, uma pessoa que não sabe ler e escrever facilmente pode assinar um contrato onde ela é prejudicada, porque a pessoa ela não sabe o que está escrito. Então ela vai ter que acreditar na palavra de quem dá o contrato para ela, dizendo que o que está escrito é isso, isso e isso. Ela não tem como confirmar, que é o que acontecia na Idade Média. Não de contratos, mas sobre religião. Várias ações da igreja, várias regras da igreja que eram criadas e que prejudicavam a população, voltando a dizer que não no sentido religioso, mas no sentido político, tá? Então, os líderes da igreja católica, usando de seus cargos para ganhar dinheiro, para ganhar poder, criavam regras políticas que prejudicavam a população e favoreciam eles mesmos. E eles garantiam, justificavam essas ações através da Bíblia. A Bíblia, que é um instrumento que as pessoas fiéis, as pessoas que seguem a religião cristã, utilizam para conhecer a palavra de Deus, os ensinamentos, como se fosse um grande manual de conduta. Na época, ele era utilizado para manipular as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler e escrever. As pessoas eram... Não é que elas não queriam, elas eram proibidas de ler e escrever. Porque para ler e escrever, você precisa que alguém te ensine. Dificilmente, muito raramente, uma pessoa sem nenhum tipo de orientação vai sair lendo e escrevendo sozinha. Alguma orientação ela vai ter. Então, como quem conhecia a leitura e a escrita eram os padres, quando a igreja proíbe que se ensine a ler e escrever, ela praticamente extingue qualquer possibilidade da pessoa saber ler e escrever. As pessoas não vão ser alfabetizadas. As pessoas que podiam alfabetizar não vão, porque elas têm interesse justamente dessa ignorância no sentido da alfabetização, para poder manipulá-las. Então, você vai criar regras polêmicas, e quando as pessoas questionam ou ficam sem entender, você vai justificar suas ações através dizendo que está escrito na Bíblia. Grande parte dessas coisas não estava. A Bíblia não tem uma função de manipular ninguém. As pessoas que se utilizam de má fé da Bíblia é que tem essa função, tem esse interesse. A Bíblia não. A pessoa diz que está escrito. Ora, se você não sabe ler e escrever, como é que você vai saber? Você vai ter que acreditar naquela pessoa, que supostamente é um dos enviados de Deus. Então, se utilizava de maneira errada, as pessoas se utilizavam do seu cargo, do respeito que o cargo lhes dava, para usar a Bíblia de uma maneira distorcida, ganhando benefícios, sejam financeiros, de poder, de qualquer coisa, tá? Lembrando que eu não estou querendo criticar a religião, tá? São as pessoas que faziam mau uso da religião que era o problema. Eu não tenho nem católico, nem evangélico, seja todo mundo feliz com a sua religião, de coração. E eu, particularmente, não sigo nenhuma dessas duas. Aliás, não sigo nenhuma outra. Mas respeito e não tenho nada contra nenhuma delas. Pelo contrário, gosto de todas. Todas não, mas quase todas. E aí o que vai acontecer? Quando a burguesia quer, como a gente já vem falando, enfraquecer esse poder da igreja, uma das formas de enfraquecer, talvez uma das maiores,
é provar, é demonstrar que nem tudo do que é falado pela igreja é verdade. Provar que essas pessoas utilizam o nome de Deus em vão. Que elas se utilizam do nome de Deus para dizer que está escrito na Bíblia, que as pessoas devem fazer, quando na realidade isso não é verdade. Mas como fazer isso? Levando a educação às pessoas. Mas aí você tem um problema, levando a leitura e a escrita para as pessoas. É proibido. Você não tem quem faça. Você não tem como fazer. Porque todos os livros, toda a produção antiga, ela foi recolhida pela igreja e todos os livros, todos os manuais ficavam guardados dentro dos mosteiros. O povo não tinha acesso. As Bíblias eram escritas em latim, uma língua que ninguém mais falava, uma língua morta, a não ser o pessoal do clero. E aí você vai precisar de uma transformação para poder levar essa alfabetização ao povo e dar condições do povo ler a Bíblia e opa, não é isso não. As pessoas enxergassem a manipulação e pudessem ir contra ela. Agora, como fazer isso? Aí você vai precisar de uma série de fatores. Primeiro, o surgimento das escolas e universidades. Então, a burguesia europeia vai forçar e patrocinar o surgimento de escolas, universidades, formando pessoas que não são do clero, que poderiam levar essa educação para outros lugares. Antes, essa educação, essa leitura escrita, estava na mão dos padres. Como é que você vai convencer um padre a ensinar a ler e escrever, sendo que isso era ruim para ele? Então você tem que fazer com que outras pessoas saibam ler e escrever para que essas sim pudessem levar essa educação. Isso é um ponto. O segundo, traduzir a Bíblia. Fazer com que a Bíblia seja escrita na língua de cada povo. Não adiantava nada se ensinar a pessoa a ler e escrever e dar para ela uma Bíblia numa língua que ela não conhece. É como eu sei ler e escrever, mas se você me der um livro em alemão, meu amigo, não vou saber nada, não adianta nada. Então essa Bíblia tinha que ser feita na língua de cada região, cada povo tinha que ter sua Bíblia traduzida para a sua religião. Isso é um ponto importantíssimo. Segundo, você tinha que ter uma produção. Os livros antes eram escritos à mão, eram manuscritos. Então os livros eram escritos à mão, e para você ter cópia dos livros, as pessoas tinham que copiar. Você tinha monges, padres que copiavam, no caso da Bíblia. Você tinha uma Bíblia que foi transcrita e criada outras cópias. Um processo muito demorado, os livros eram todos detalhados, com enfeites, com ilustrações, eram livros lindíssimos, mas que exigiam um tempão para serem feitos, à mão, livros enormes. Como você vai fazer com que a população tenha acesso a isso? E aí você vai ter o surgimento da prensa, de uma máquina que fazia essas cópias de uma forma muito mais rápida. Nada comparado com a nossa impressora de hoje. Era um equipamento, era uma máquina que produzia livros numa velocidade muito maior do que escritos à mão. Mesmo assim, uma velocidade muito reduzida perto dos parâmetros de hoje. Mas uma Bíblia que levava meses para ser feita à mão, era feita em horas. Então, fazia com que o número de Bíblias e livros em geral fossem produzidos numa velocidade muito maior, dando acesso ao povo a esses livros e a essa Bíblia. Essa prensa vai ser criada pelos irmãos Gutenberg, que tinham a ideia, tinham o plano, o projeto, mas não tinham dinheiro. Como é que você vai fazer para criar essa prensa, fazer isso funcional? Produção de papel, de tinta, tudo isso demanda dinheiro. Da onde você vai tirar esse dinheiro? Os irmãos Gutenberg têm a invenção, mas não têm o dinheiro. A burguesia tem. Então a burguesia vai financiar a criação da prensa, a criação dos primeiros livros, fazer com que essa prensa se espalhe pela Europa, que novos livros sejam criados, vai utilizar de Martim Lutero, da tradução da Bíblia para outras línguas, vai se utilizar da igreja protestante para também expandir a leitura e a escrita. Então, a educação formal, a leitura e a escrita, aprender a ler e escrever, que é tão importante nos dias de hoje,
Todo mundo, vocês que são jovens, precisam ter a consciência que ler e escrever é a maior arma que você tem para melhorar de vida. Melhorar de vida é dificílimo. Ler e escrever não é uma garantia que você vai melhorar de vida, que você vai enriquecer, nada disso. Mas é a única chance que você tem. Então, hoje, em 2021, ler e escrever é primordial. Se você tem dificuldade, você tem que procurar ajuda dos seus professores, falar, pedir. A escola está lá para isso. E alguns de vocês têm, a gente sabe que tem, mas precisam participar dessa melhoria. Imagina no passado, onde você não tem escola, você não tem nada. Você tem que criar meios para que isso se espalhe e deixe a pessoa ser autônoma. A pessoa ter condições de gerenciar a própria vida. A leitura e a escrita vai trazer essa questão, o que vai enfraquecer um pouquinho mais o poder da igreja. Porque agora as pessoas vão ler a sua própria, vão ler a Bíblia e ter sua própria interpretação. As pessoas agora, quando alguém falar é assim que está escrito na Bíblia, a pessoa vai falar, deixa eu ver. E aí ela vai ler e vai ver que não tem nada daquilo escrito. As pessoas agora vão abandonar a religião católica para migrar para a religião protestante, porque a religião protestante levou a leitura para ela. Trouxe algo que a Igreja Católica se negava a fazer, que depois a Igreja Católica também vai fazer. Tá certo? Então, essas mudanças todas, referentes à leitura e educação, criação das universidades, das escolas formais, de ensinar as pessoas a ler e escrever, utilizar a igreja protestante para isso, utilizar a invenção da prensa, os novos livros, a tradução da Bíblia, tudo isso é importante para também enfraquecer, além de melhorar a vida da pessoa tomar controle de parte da vida dela, para também enfraquecer um pouquinho a Igreja Católica, o controle não religioso, de novo. Não é atacar a religião, não é atacar Deus, não é atacar a Bíblia, não. É fazer com que os líderes da Igreja Católica, que se utilizavam dos seus cargos para controlar a Europa politicamente, começassem a perder força política. As pessoas começassem a questionar as ações políticas, não religiosas. Embora algumas religiosas também, tanto que as pessoas mudam de religião. Tá certo? Tudo isso financiado, adivinha por quem? Burguesia. Por quê? Porque a burguesia, além de acreditar que isso era interessante, essa transformação social era interessante, também para pegar uma parte desse poder que a igreja perderia e transformá-lo em dinheiro. Então, a burguesia investe, mas porque ela sabe que depois ela vai ter um retorno ainda maior, tá? Minar o poder da igreja para a burguesia significa a chance de tomar o poder e ganhar muito mais dinheiro. Então, o pensamento da burguesia não é ajudar o povo. Ajudar o povo é uma consequência. Ela precisa ajudar para conseguir depois ganhar dinheiro. Isso a burguesia. Os Gutenbergs que criaram a prensa não tinham esse interesse de ganhar dinheiro só. Eles queriam levar a escrita, levar os livros, universalizar o uso, a leitura. As pessoas da igreja protestante também, as universidades, os professores também eram educar as pessoas. A burguesia não. A burguesia ela queria fazer tudo isso, mas o principal era ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro precisa de poder. Se o poder está na mão da igreja, eu tenho que tirar deles. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Mais uma aula aí sobre o Renascimento, mais uma ação que vai, dentro do processo do Renascimento, minar, enfraquecer um pouquinho o poder da igreja. E, para os burgueses, a esperança de que esse poder cairia no colo deles. Beleza? Até a próxima aula. Fui!